Você tem Bíblia? Abra comigo, por favor. Você pode melhorar esse grito de alegria? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gente, na China já não se pode mais ter uma Bíblia. A gente ainda tem esse privilégio. Em Cuba não existem Bíblias a não ser as que estão intocadas. Aqui pertinho. Então, em nome de Jesus, na Venezuela, Bíblias são queimadas pelas praças. A gente tem a Bíblia na mão, podemos lê-la, comprá-la, vendê-la, podemos entregá-la, presenteá-la, lê-la e, acima de tudo, vivê-la. Então, por favor, celebre isso. Amém? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 16. Se alguém das boas-vidas que estão aqui puder me lembrar no final do culto de falar sobre o batismo que acontecerá no dia 7 do mês de julho, vocês, por favor, façam isso, tá bom? Agosto, julho já foi, né? Também. Só se a gente voltar no tempo fazendo o que vem, né? Obrigado, filha. De agosto. Eu vou falar sobre um tema hoje que não dá muito ibope, mas é necessário. Não é um daqueles temas que vai fazer você gritar porque você vai vencer, mas é um daqueles temas que vão fazer você pensar. Por isso disse a alguns irmãos que pegassem o papel e a caneta e trouxessem consigo, para que você anotasse esse tema, porque ele é de grande importância. Eu prometo tentar não ser monótono, mas também vou ser fiel à proposta daquilo que eu vim falar, ok? Os obreiros que estão hoje trabalhando, eu vou dar a vocês um regalo. Por conta da seriedade do tema, vocês podem sentar. De preferência aqui na frente, que ocupa essas cadeiras. Eu pedi para colocar a capa, mas eu esqueci de colocá-las. Então, os obreiros que estão na escala, com exceção alguém que ajudar na porta, sentem, por favor, de preferência aqui na frente. E se sentarem aqui na frente, lembrem que vocês precisam ser o grupo que puxa o glória a Deus, aleluia, tá? Brincadeira à parte, há um tema sério para a gente conversar. Eu vou tentar muito mais ser instrutivo no tema do que pregá-lo em sua essência, como geralmente eu prego. Que Deus nos dê graça. Há uma preocupação no meu coração em pregar isso, mas que Deus me dê graça. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 16, eu leio convosco a partir do versículo 19. Ao contrário do comum, que eu leio sempre um ou dois versículos, nós vamos ler vários versículos, ok? O texto sagrado diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele quem? Do rico. O cara está mendigo na porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O pobre morreu e foi levado pelos anjos, o rico morreu e foi sepultado. Porque é muita coisa importante para a gente falar. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá podem passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão por persuadir por alguém que ressuscite alguém dentre os mortos. E você diz amém. A morte é um sinal de igualdade na equalização da vida. É assim que começa o meu sermão hoje. E repito essa frase: a morte, ela é um sinal de equalização na grande matemática da vida, porque ricos e pobres, conhecedores e indoutos irão para o mesmo lugar. E sem dúvida nenhuma, para alguns, ou as religiões diferem a ideia do que de fato acontece após a morte. Algumas propostas são exibidas diante desse tema tão profundo e talvez pouco explorado, mas que Deus colocou no nosso coração a fim de trazer clareza na mente de todos que estão aqui o que de fato acontece depois da morte. Eu fiz tantas anotações, na verdade no afã, no desafio de tentar responder a maior quantia de perguntas das pessoas que estão aqui nessa casa a respeito dessa temática baseada na Bíblia Sagrada. Eu me lembro ainda quando jovem, ainda era um seminarista no seminário teológico, quando parei para discutir a respeito deste tema com um rapaz que palestrava em um centro espírita. Após bom tempo de debate, e depois de tê-lo cercado com muitos textos bíblicos, perguntei para ele: está convencido daquilo que disse? Ele me olha e me diz: pastor Patrick, eu não acredito na Bíblia Sagrada. Disse para ele: tu poderias ter me informado isso há 45 ou 50 minutos atrás, e não gastaríamos tanto tempo como gastamos hoje nesta discussão. De fato, eu acredito na Bíblia Sagrada. Acredito na Bíblia por vários motivos. Acredito na Bíblia porque ela ela venceu várias guerras. Acredito na Bíblia porque ela é inerrante. Acredito na Bíblia porque as profecias que estão contidas nela se cumpriram em boa parte de todas elas. Acredito na Bíblia porque o rumo pelo qual ela disse que o mundo caminharia é o que de fato nós estamos caminhando. Acredito na Bíblia porque ela fora escrita num espaço de mais de 1000 anos por autores diferentes, e parece que apenas um autor em toda ela. Acredito na Bíblia porque ela não se contradiz. Acredito na Bíblia porque ela sobreviveu a inúmeras perseguições e ela continua sendo inerrante em todas as nossas mãos. Entretanto, o tema morte, ou a temática da morte, ela aponta algumas definições diferentes. A exemplo, se uma pessoa ela é ateísta, ou se ela é materialista, ela acredita a respeito da morte que, uma vez que uma pessoa morre, tudo deixa de existir. Bethel Russell disse que a vida não é nada mais, nada menos do que um aglomerado de átomos, por exemplo. Ele acreditava que quando a vida acabasse, ou quando a morte chega, tudo deixa de existir em um piscar de olhos. Tenho uma séria dificuldade de acreditar nisso. O texto que nós lemos, pelo menos, não diz isso, mas eu tenho uma séria dificuldade de acreditar que de fato nós viemos a essa terra, passamos aqui e num piscar de olhos tudo deixa de acontecer, tudo deixa de existir, tudo deixa de se mover, tudo deixa de ser de fato real. Essa é de fato uma dificuldade muito grande que eu tenho. O pensamento católico romano
e que foi inclusive um dos motivos pelos quais Martinho Lutero bateu de frente com a Igreja Católica, dizia que existia um estágio intermediário. Eles acreditavam no purgatório. Já entendeu o porquê do nome purgatório? Porque o homem não era tão bom para ir para o céu e não tão ruim para ir para o inferno. Então ele ia para um lugar intermediário. Nesse lugar intermediário ele purgava, por isso o nome purgatório. Sofria até conseguir uma purificação e um acesso aos céus. Observando o texto que nós lemos de Lucas capítulo 16, quando o rico olha para o pai Abraão e diz a ele: deixa eu ir, ele diz: há um abismo e ninguém pode passar daqui para aí, e ninguém pode vir daí para cá. A ideia do purgatório, ela é exterminada pela Bíblia Sagrada. Existe o pensamento espírita. O pensamento espírita acredita que o homem encarna e desencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna. A partir do momento que morre, desencarna. A partir do momento que nasce, está encarnando, dentro de um processo de libertação, dentro de um processo de aperfeiçoamento, de maneira que eu estou aqui hoje pagando alguma coisa que o meu eu, que eu nem conheci, cometeu no passado. A Bíblia condena esse pensamento, com certeza. A carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27 e 28, diz que ao homem é dada morrer uma única vez. Ou eu acredito no pensamento espírita, ou eu acredito na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada diz que depois da morte do homem virá apenas uma coisa: o que? O juízo de Deus. É a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27 e 28, que afirma tal verdade, que nós temos apenas uma vida, e em apenas uma vida nós passaremos por aqui e definiremos o nosso destino. O que é destino? É o lugar para onde nós estamos indo. Há um pensamento que está até dentro de uma vertente do cristianismo, do adventismo, por exemplo, e também há um pensamento dos testemunhas de Jeová, que acreditam que aqueles que morrem estão dormindo. E aqui eu começo a responder algumas perguntas cristãs, porque há quem acredite que aquele que morre está dormindo. E por quê? Porque Paulo, quando for a falar da morte, disse: aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que dormiram. E esse termo dormir não é de fato, em síntese, alguém que está dormindo porque morreu, mas é a sensação que se dá de alguém que, olhando para um defunto, parece vê-lo de olhos fechados descansando. Não é de fato com que aquele que morre está dormindo. E existem provas bíblicas que aquele que morre não está dormindo. Vocês se lembram do texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz que as testemunhas de grande tribulação, ou os mártires da grande tribulação, estão diante do altar do Senhor. O arrebatamento ainda não aconteceu, e esses mártires que vieram de grande tribulação clamavam ao Senhor em alta voz, dizendo: quando o Senhor vingará a nossa morte? Ora, se eles estão dormindo, como é que estão clamando diante do altar? Jesus disse, quando estava estendido no madeiro central, ao ladrão da cruz, e aqui vai um alerta para aqueles que gostam de evangelizar: os testemunhas de Jeová colocaram dentro desse texto, na versão da Bíblia Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, uma vírgula que não existe. Jesus disse ao ladrão da cruz o que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse: ainda hoje eu faço você dormir. Ele não disse: ainda hoje você vai descansar. Ele disse: ainda hoje você rompe comigo as barreiras do paraíso. O que os testemunhas de Jeová fizeram com o texto? Em verdade te digo, ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Primeiro, que não há conexão com uma realidade. Jesus não diria: em verdade te digo ainda amanhã, ou em verdade te digo ainda ontem. Não. Eles colocam uma vírgula dentro desse texto para tentarem associar os 144 mil como os únicos que irão para o céu, porque são os únicos que conhecem a canção do Cordeiro.
balela. Um dia eu posso falar sobre isso. O texto diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Observe quantas informações ganhamos, que quando um homem morre não deixa de existir, continua existindo. Já juntamos informações para entendermos que o purgatório não existe. Já temos informações para sabermos que ninguém volta para encarnar depois de ter desencarnado e encarnar de novo. Já pararam para pensar numa conta, matematicamente falando? Os espíritas dizem que a gente volta para se aperfeiçoar, certo ou errado? Quem já foi espírita aqui, levante a mão, por favor. Tem alguns, um ali, outro, alguns espíritas, com todo respeito à comunidade. Já foi também? Foi mais ou menos. Já parou para pensar numa coisa? Ora, a gente vem, se aperfeiçoa, e depois de se aperfeiçoar, a gente vai encarnando até aperfeiçoar. E depois que a gente se aperfeiçoa, a gente vai para o cosmos. A gente é um espírito evoluído. Ora, me diga uma coisa: se a gente está indo em constante evolução, e se a gente evoluiu, por que que a taxa de natalidade cresceu em vez de diminuir? Por que que surgiram mais espíritos em vez da gente desentupir a terra, de ficar mais vazia? Depois você pensa nisso, porque só são alguns pensamentos para a gente conversar depois. Já descartamos a ideia do purgatório, já descartamos a ideia de encarnação e reencarnação, já descartamos a ideia de quem morre está dormindo. Ora, pastor, se quem morre não está dormindo, o que a Bíblia diz sobre a morte? A carta aos Hebreus diz que quando uma pessoa morre, o seu espírito é aperfeiçoado. Vou repetir, a carta aos Hebreus diz, vou citar 5 textos rápidos e entrar no texto que lemos aqui hoje. A carta aos Hebreus diz que quando a gente morre, o nosso espírito, ele é aperfeiçoado com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz que quando a gente morre, a gente deixa esse corpo e passa a habitar com o Senhor. Podia ter dado um glória, porque quem morreu está habitando com o Senhor. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 23, o autor diz assim, olha, que ele deixa esse corpo e passa a habitar com o Senhor, que é infinitamente melhor do que habitar aqui na terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para falar com alguém que teve alguém querido que morreu. Se você pudesse acessar alguém que morreu e dizer, volta, ela diria, pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui, porque o texto diz, estar lá é infinitamente melhor do que estar aqui. O autor de Apocalipse, João, diz no capítulo 14, versículo de número 13: bem, aventurados são aqueles que morrem desde agora, para que descansem das suas fadigas, e as suas obras o acompanharão. Então observe, por favor, baseado nesse texto, entendemos que quando uma pessoa morre, imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado, imediatamente ele é levado para morar na eternidade com Cristo, imediatamente ele vai para um lugar muito melhor do que esse, se salvo no Senhor. Entendemos que uma pessoa não está dormindo, e há uma pergunta que eu preciso talvez responder: pastor, depois que alguém morre, a pessoa tem consciência da vida? Com certeza. Quando uma pessoa morre, ela sabe quem ela foi, de maneira que quando ela morre e ela vai para o céu, ela não se lembra daqueles que foram para o inferno. Me prova com a Bíblia, fácil. Isaías capítulo de número 65 diz que nós não teremos memórias daquilo que pode nos trazer dor. Significa o quê? Que no céu saberemos quem somos, que no céu saberemos o que vivemos. Se encontrar com o pastor Francisco no céu, vou saudá-lo dizendo, Pai do Senhor, pastor Francisco. Vou lembrar da obra que nós construímos aqui na terra, que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com Marcelo e vou dizer, Marcelo, combatemos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé. Saberemos. E quanto àqueles que foram para o inferno, esses não serão lembrados pela gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que no céu o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas e arrancará do nosso coração todo tipo de dor. Significa dizer que não nos lembraremos daqueles que são condenados. Tem alguém aqui nessa noite para entender o que eu estou pregando? O que eu estou pregando para você é que nós teremos plena consciência no céu a respeito de quem fomos aqui na terra. Agora deixa eu liberar uma palavra para eu entrar na parábola que nós lemos aqui hoje. Tu pode fazer um favor para mim aqui nessa terra? Cutuque essa pessoa que está do teu lado, diga para ela, nós vamos fazer um acordo aqui hoje. Diga para ela, vai. Não, procure outra pessoa e diga para outra que essa daí está meio desanimada. Diga, nós vamos fazer um acordo aqui hoje.
Diga: se a gente não se encontrar na terra, diga para ela, vai. Diga: a gente vai se encontrar no céu, vai. Negócio fechado, Anderson? Negócio fechado, filhão? Se a gente não encontrar aqui, a gente encontra lá. Não, que eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus ou aleluia é a seguinte palavra: ai, existe uma vida além dessa vida. Existe um verdadeiro destino depois que tudo aqui acaba. E eu estou profetizando em nome de Jesus que nós não perderemos a entrada da morada celestial. O salmista disse: quem vive 70 anos aqui e passa disso, começa a ter cansaço e fadiga. Mas ele aponta para um lugar dizendo: existe um lugar que é eterno. E eu estou profetizando, é para esse lugar que nós vamos. Oh, eu sinto Jesus aqui. Baseado em tudo isso que nós lemos aqui hoje, ou pelo menos que aprendemos aqui juntos, eu poderia dizer que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Fez sentido? Vou dizer de novo porque eu achei bonito. A vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Os textos que nós lemos aqui hoje, o capítulo 16, versículos 19 em diante, conta a história. E aqui eu vou começar gerando um nó na cabeça de vocês. Por uma vida inteira vocês ouviram falar que isso aqui é uma parábola. Sim ou não? Sim ou não? Eu desafio vocês a procurarem em outra parábola da Bíblia, uma parábola que encontre o nome das pessoas que morreram. Você não vai encontrar. Nós temos pelo menos 3 pontos para nós dizermos que de fato isso não é uma parábola, mas é uma história. Primeiro aparecem os nomes dos personagens. A parábola não aparece nome. Qual é o nome do filho pródigo? Qual é o nome do semeador que saiu para semear? Qual é o nome daquele que guardou a dracma? Não existe na Bíblia. Esse texto de Lucas capítulo de número 16, ele começa como uma história. Jesus está contando a história de um homem rico e de um homem chamado Lázaro, e ele dá nomes a esse. Ele não diz é um pobre e é um Lázaro, ele diz um homem rico e Lázaro. Segundo, por que eu acredito que esse texto não seja uma parábola? E se for também não vai mudar nada, eu vou falar sobre isso. Segundo lugar, primeiro, porque existem especificações de nome. Segundo, eu não acredito que de fato seja uma parábola, porque todas as vezes que nasce uma parábola, diz assim, o texto diz assim: e Jesus outra vez os falou por parábolas. Encontre no texto algum lugar onde está escrito que isso é uma parábola. Não existe. Existem elementos contundentes para nós entendermos que de fato isso seja uma história. Entretanto, se você não quiser assumir que isso é uma história, você acreditar que isso de fato é uma parábola, nada vai mudar. E eu respondo por quê? Porque se fosse uma parábola, Jesus estava mostrando o reino dos céus aqui na terra de maneira desenhada, a ser entendido. A história não muda, sendo uma parábola ou não. Mas observe uma coisa, por gentileza. A história que Jesus está contando é de um homem que é rico. Ele é tão rico que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Eu não sei se você sabe, mas apenas os governadores da época antiga se vestiam com roupas vestidas com tecidos de púrpura. E por quê? Porque a púrpura era achada apenas no fundo de oceanos muito profundos. Então era muito caro tingir uma roupa com tal cor. Apenas governadores, homens muito ricos, se vestiam com isso. Se você observar o texto, parece que o pobre foi para o inferno, para o céu porque ele era pobre, e o rico foi para o inferno porque ele é rico. E não tem nada a ver isso. O texto nos dá bases suficientes para mostrar por que o rico vai para o inferno e por que o pobre vai para o céu. Observe por gentileza. Por que esse rico ele vai para o inferno? Vou te responder. Ele não vai para o inferno porque ele se vestia de púrpura. Ele não vai para o inferno porque ele vivia uma vida de festas. Não. Ele não vai para o inferno porque ele tem riqueza. O problema desse rico não é a riqueza. O problema desse rico é que a riqueza se tornou o seu Deus. O problema é porque existe uma ação de mamon tão forte na vida desse rico, que há um pobre chamado Lázaro que clama por migalhas, e esse cara não atende a ele. Observe, esse cara é rico, mas só pensa em si. O problema dele não é a riqueza. Os que me ouvem, por favor, digam amém. O problema desse homem não é a riqueza. O problema desse homem é porque a riqueza se tornou o seu Deus.
O problema desse homem é porque ele se deixou dominar por aquilo que ele tem. E deixa eu te pedir uma coisa: nós temos profetizado aqui nesse altar que Deus vai levantar aqui no nosso meio grandes empresários. Alguns já tomaram posse disso. Agora eu quero te pedir uma coisa: quanto mais Deus te der, mais servo seja desse Deus que te deu. E eu preciso te dar uma palavra: só existe uma maneira de você servir a Deus. Me pergunte como? Servindo os seus filhos. Então quanto mais Deus te levantar, mais seja servo dos seus irmãos. Quanto mais Deus te abençoar, mais sirva as pessoas. Porque a Bíblia diz que ao humilde Deus exalta, mas ao exaltado Deus abate. Eu queria pedir a Deus que a casa que Deus vai te dar, que o carro que Deus vai te dar, que o nome que Deus vai te dar, que a empresa que Deus vai te dar, que o extrato bancário que Deus vai te dar, que a grana que Deus vai te dar, que as casas, coloquei no plural, que Deus vai te dar, não vão fazer de você alguém que pisa em alguém, mas farão de você pessoas ainda mais solidárias, ainda mais servas, ainda mais humildes, entendendo, não tinha nada, Deus deu tudo, agora eu vou servir o reino dele com tudo que ele me deu. Porque o propósito de Deus me dar alguma coisa não sou eu, mas é o seu reino. É por isso que Deus tem dificuldade de dar para quem não é dizimista. É por isso que eu tenho dificuldade de acreditar que foi Deus quem deu para pessoas que viraram soberbas por aquilo que ganharam. Porque tudo aquilo que Deus vai nos dar vai nos constranger, vai nos levar a um nível de humildade, vai nos fazer mais servos, vai nos fazer mais ofertantes, mais dizimistas, mais apaixonados pelo seu reino. Tem alguém aqui que pode dar um grito de glória a Deus por isso? Então escute: o rico não foi para o inferno por causa de sua riqueza, ele foi para o inferno porque ele vivia uma vida de resgalos, ele vivia uma vida de festas, ele vivia uma vida onde ele não pensava em nada além dessa vida. E eu preciso te pedir uma coisa: como cristão, Deus não tem problema em te dar nada, ao contrário, o meu desejo é que você desça na igreja de helicóptero. Agora, em nome de Jesus, viva aqui na terra sem se esquecer do céu. Você pode me ajudar a pregar? A cotovela, essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: vive aqui embaixo, vai. Diga: conectado lá em cima. Eu quero pedir em nome de Jesus que as paisagens que você vai ver, nas viagens que Deus vai te dar, que os carros que você vai dirigir, que as casas que você vai morar, elas não vão te aprisionar aqui embaixo, mas você vai entender: se aqui embaixo está assim, imagina lá em cima. Eu vou viver com um propósito da eternidade nessa vida. Ora, não é a riqueza que faz esse homem ir para o inferno, não, é a maneira com que ele administra a sua vida. Você sabe como é que esse homem administra a sua vida? Ele quer ter prazer, ele quer usar aquilo que ele ganhou para gastar com aquilo que vai lhe gerar prazer. Procure no texto o momento em que ele está preocupado com o que Deus vai achar a respeito de sua vida. Se você não está preocupado com o que Deus acha das suas decisões, é provavelmente o seu destino é o mesmo desse rico. Se você não está preocupado com o ponto de vista de Deus a respeito das suas decisões, provavelmente o seu destino é o mesmo desse rico. Se você não está preocupado como é que vai reverberar no mundo espiritual as decisões que você toma aqui na terra, é porque provavelmente o seu destino é o mesmo desse rico. Qual é o destino desse rico? O inferno. E daqui a pouco eu te conto como é o inferno. Agora, esse outro homem também não vai para o céu porque ele é pobre. Você já observou que a Bíblia adjetiva esse homem de 5 maneiras? A Bíblia diz que ele é mendigo. Observa a tragédia. A Bíblia diz que ele é mendigo, que ele tem fome, que ele é um leproso, que a sua companhia são os cães, e por fim diz que ele tinha úlceras. Os cães lambiam as suas úlceras. Observe 5 adjetivos que falam sobre esse homem. Esse homem pobre, ele está na porta da casa do homem rico, e ele está querendo comer as migalhas que caem da mesa desse homem rico. E o texto vai apresentar 3 contrastes fantásticos. Primeiro contraste, vida. Segundo contraste, morte. Terceiro contraste, eternidade. Qual é o contraste da vida? Um cara tem tudo e o outro cara não tem nada. Contraste. Um cara está se banqueteando na mesa sem se preocupar com o dia de amanhã, ele nem precisa disso. O outro está com tanta fome que está desejando só comer o que caiu da mesa. Ele não precisa de um banquete, só quer o que caiu da mesa. Segundo contraste, a morte. Quer ver o contraste da morte?
o texto sagrado vai dizer que quando o rico morreu, observa isso, aconteceu, versículo 22, aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, o versículo anterior diz, aliás, o versículo seguinte vai dizer que quando o rico morreu, ele teve um velório, com traje de morte. Provavelmente no velório daquele rico os caras diziam assim: rapaz, ele foi descansar a vida eterna. Oh. Provavelmente no velório daquele rico disseram assim: homem bom. Se esqueceram de fato de quem ele era, e que na porta da sua casa tem um mendigo e ele não se preocupa com a dor alheia. E aqui tem um sério motivo pelo qual esse cara vai para o inferno. Qual é? Se a dor do próximo não é a minha dor, então é sinal que o cristianismo não impera na minha vida. Ama o Senhor teu Deus. Perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus diz: olha, eu defino para vocês que o decálogo deixa de existir essa noite, e a partir de hoje nós temos apenas um mandamento. Qual é este? Ama o Senhor acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo o próximo como a mim mesmo, então a dor dele também é a minha dor. Quem me entende, diga amém. Então escute, nós já sabemos por que o rico foi para o inferno. Não é por causa da sua riqueza, mas é porque essa riqueza fez com a vida dele. Tu pode fazer um favor para mim? Diga para a pessoa que está do teu lado: não permita que aquilo que Deus vai te dar mude quem você é. A riqueza não muda pessoas, a riqueza revela quem elas sempre foram. Não vem com esse papo assim: o cara quando não tinha nada era humilde, agora que tem alguma coisa está pisando. Não. Ele não podia pisar nos outros, e agora que ele acha que pode, estar executando quem ele de fato é. Riqueza não muda, riqueza potencializa. É por isso que eu quero profetizar que os homens bons dessa casa vão prosperar de maneira extraordinária. O discurso de uma pessoa soberba, ele é diferente do discurso de uma pessoa humilde. A pessoa soberba não usa o que tem para mostrar quem ela é. A pessoa soberba não precisa pegar o que ela tem para apontar para os outros o que ela pode. A pessoa que ela é humilde, ela não precisa pisar nas pessoas pela posição que ela tem. Como é que é, pastor? Olhavam para Jesus, quem era ele? Filho de Deus. Onde ele estava? Servindo o povo. Entenderam isso? Agora esse cara também não vai para o céu porque ele é pobre, porque ele é mendigo, porque ele tem fome, porque ele é leproso, porque os cães lambem ele, e porque ele tem uma úlcera. Não. Esse cara vai para o céu por um único motivo. O texto vai informar, você que não viu. Qual é o nome desse cara? Está muito fraco, gente. Vocês estão ruins assim? Posso parar agora a mensagem? Querem mais? Então me ajuda. Qual é o nome desse cara? Está fraco, como é o nome desse cara? Qual é o significado do nome Lázaro? Deus, ele não explica por que esse cara é salvo, porque a salvação está implícita ao seu nome. O nome Lázaro significa: Deus é o meu auxílio. Não, você não entendeu? Enquanto o rico está batendo dizendo: o dinheiro é o meu auxílio, Lázaro está dizendo: Deus é o meu auxílio. Enquanto o rico está vivendo uma vida de festa sem preocupar com amanhã, o Lázaro está ligado: eu estou indo para um lugar onde a fome não vai existir, Deus é o meu auxílio. Enquanto o rico bate no bolso e diz: eu resolvo tudo aqui, o Lázaro, ele não tem bolso para bater, mas ele tem um Senhor para dizer: o Senhor é o meu auxílio. E é por isso que o texto vai dizer que um Lázaro foi para o céu e que o rico foi para o inferno. Agora eu preciso te mostrar algumas coisas nesse texto. O rico está olhando o seio de Abraão. Desafio você: qual é o momento em que Lázaro viu o rico? Por que ele não vê o rico? Isaías capítulo de número 65 diz que no céu não haverão lembranças de dor. Então escuta, quem está no inferno está vendo quem está no céu, mas quem está no céu não está vendo quem está no inferno. Eu estava falando sobre o contraste da morte, eu preciso te contar isso aqui. Quando o rico morre, há um cortejo fúnebre, as pessoas fazem grandes poesias, falam a respeito dos seus feitos. Me mostra como é que foi o velório de Lázaro. Aparece? Provavelmente ele não tem. Provavelmente o velório dele é conduzido pelos cães. Eu não preciso te explicar o que os cães fizeram com o corpo de Lázaro. Só que enquanto os cães talvez estão comendo o corpo dele na terra, a Bíblia diz assim, ó: e os anjos do Senhor. O texto não diz que foi um anjo, mas o texto diz: os anjos do Senhor. Se isso não mexe contigo, você está morto.
espiritualmente, que o texto diz: e os anjos do Senhor o conduziram para o céu. Ei, enquanto o rico abre o olho dentro do Hades, do Seol, esperando o julgamento, entendendo que está condenado, a Bíblia diz que Lázaro abre os olhos em um lugar onde a fome não existe, aonde a dor não existe, ei, aonde a paz predomina. Olha o contraste da salvação. Enquanto um está abrindo o olho dentro de um lugar onde ele deseja ter água para molhar a ponta de seus lábios, o pobre está abrindo os olhos diante do rio da água da vida. Oh, eu preciso liberar uma palavra para alguém que está aqui: perca a terra, mas não perca o céu. É preciso te pedir alguma coisa aqui na terra: não se corrompa por aquilo que a terra te oferece, não se corrompa por aquilo que a terra pode te entregar. Porque, pastor, se a gente não estiver aqui na terra, é por um curto período de tempo. Porque o que eu quero profetizar é que quando fecharmos os nossos olhos, os anjos do Senhor estarão dizendo: vinde para moradas eternas, é para lá que eu quero ir. Estou sentindo meu Jesus aqui. Alguém pode adorar a Ele? Ei! Você já observou o texto? O Lázaro não tem nada, nunca andou de Mercedes, nunca comeu numa churrascaria. Não que isso seja pecado, mas ele nunca comeu numa churrascaria, não andou de Mercedes, não tem plano de saúde, não pode se hospedar no Albert Einstein, ele não tem dinheiro para comprar comida na vendinha da esquina. Mas quando ele não tem nada, mas ele tem Deus. O rico não, o rico tem plano de saúde, o rico pode comer lá no Boizão ou no Terraço Itália, ele anda de Mercedes todos os dias, ele tem tudo, mas ele não tem Deus. Eu não entendi, pastor. Quando eu olho para esse contraste da vida, eu preciso lhes fazer uma pergunta: quantas vezes, em nome de Jesus, me responda com sinceridade, assentado em um monte de problemas, olhando para a vida, vendo um rico ímpio passando dirigindo um carrão, vendo a foto de um amigo na balada feliz, tomando uísque de 18 anos, sei lá quantos anos, eu não tenho nada disso, mas tomando os uísques caros. Quantas vezes na vida você vendo um ímpio andando de helicóptero, gastando seu dinheiro em bordéis, contando para você quantas mulheres que ele conseguiu capturar na semana que ele viveu. Você não invejou a vida dele? Observa, o Lázaro quer comida, mas não quer a vida daquele rico. Como é que é? O Lázaro queria o que caía da mesa, ele não queria sentar naquela mesa, ele queria comer porque estava com fome, mas não queria a vida daquele rico. Pelo amor de Deus, pare de invejar a vida de pessoas que vivem uma vida de regalos aqui na terra. Essa saudade que você tem do mundo precisa sair da tua vida, porque ela é um indício da tua condenação. Nós não podemos ter saudades daquilo que vivíamos sem Deus, ou daquilo que não vivemos sem Deus. Lembra daquele meme que diz assim: saudade do que nunca vivi? Ele serve para gente que foi criado dentro da igreja, que nunca tomou um porre, que nunca fez uma orgia, que nunca entrou numa casa de prostituição, que nunca rompeu uma balada e acordou doidão. Não tenha saudade daquilo que você não fez, meu querido, mas agradeça a Deus pelo privilégio dele ter te segurado pelas suas mãos. Eu não quero o que eles vivem. Por quê? Porque o que eles vivem acaba, porque o que eles vivem passa, porque o que eles vivem termina. Mas eu estou indo para um lugar, eu estou construindo um caminho em direção a um lugar que não acaba, em direção a uma felicidade que não passa. Eu não vou ter inveja de quem não tem Deus, porque eu sei qual é o lugar para onde eu estou indo. Sabe por que você está com tanta vontade de viver os prazeres da terra? Porque você não pensa mais no céu. E todo cristianismo que não pensa no céu faliu. Você sabe qual é o problema disso? Um problema disso somos nós, que estamos aqui pregando que Deus vai te dar, que Deus vai rabiscar na cabeça, na cara dos seus inimigos, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ô querido, que Deus faça, mas que você não ame isso.
Que Deus faça, mas que como um Lázaro você diga: eu queria o pão, mas eu não queria a mesa. Eu queria o pão, mas eu não quero a vida desse cara. Oh, eu não sei se você está entendendo. Tu pode fazer um favor para mim? Diga para a pessoa que está do teu lado: para de invejar quem vai para o inferno. Oh, eu quero te dar uma frase, anota ela. 1 minuto no céu vale mais do que uma vida inteira de prazeres aqui na terra. 1 minuto no céu, pastor Maurício, o Lázaro acorda no céu, valeu mais do que a vida inteira daquele cara vestindo púrpura. Eu não estou entendendo. O meu destino está selado, é para o céu que eu vou. Então que a terra não me domine mais, então que a terra não me sugue mais, então que a terra não consiga mais me seduzir. Eu posso profetizar: toda sedução e encantamento da tua vida em relação a esta terra cessa hoje. Toda sedução em relação a essa vida acaba hoje. Chegaram em Rockefeller, no enterro de John Rockefeller, o homem mais rico do planeta Terra, até então dono das ferrovias que cruzavam os Estados Unidos. Chegaram do lado do caixão dele, encontraram com um contador e disseram para ele: rapaz, ele está levando quanto dessa vida? Ele deu um sorriso e disse: ele está levando da vida aquilo que você está vendo, absolutamente nada. Eu não estou entendendo. Trabalhe, mas não esqueça do céu. Compre carro, mas não esqueça do céu. Compre casa, não se esqueça do céu. Compre sítios, não se esqueça do céu. Tenha dinheiro, não se esqueça do céu, porque a Bíblia diz assim: não ajunteis tesouros aqui na terra, o ladrão vai tomar, a traça vai minar, mas ajunteis tesouros no céu, porque é para lá que viveremos uma vida eterna. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: está com vontade de ir para o céu? Pergunta para ela. Você já parou para perceber? Nosso problema é que nós somos muito físicos. Tem mais 15 minutos, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Vocês ficam comigo até meia-noite? Brincadeira. O detalhe é que nós achamos que ações e reações precisam ser como são as leis da física. Pode vir aqui, meu filho, que eu nem sei o que você... Ô, meu filho, não precisava disso não aí. Aí eu fiquei constrangido. Ô, meu filho, Deus te abençoe. Muito obrigado. Ó, até esqueci onde eu estava. Acabou a mensagem, vamos ficar de pé e ir embora. Brincadeira. Escute, onde eu estava? Físicos. Obrigado. O problema é que nós somos físicos. E as reações físicas, elas são imediatas. Se você colocar o dedo no fogo, você se... Não é assim? Se você ficar muito tempo debaixo d'água, você se... Essas reações físicas que são imediatas fazem com que nós queiramos que Deus ele também tenha reações semelhantes a essas. E aí a gente vê uma pessoa pecando pra caramba e se dando bem. E que pena que as reações espirituais elas não são tão rápidas como são as reações físicas. Porque tem gente indo para o inferno sorrindo. Entendeu? A gente às vezes questiona como é que pode o cara viver uma vida tão dissoluta e ele é tão mais feliz do que a gente. Porque nós somos físicos e esperamos reações imediatas. Assim como o fogo queima, a água afoga, assim como qualquer outra reação física. O detalhe é que nós esquecemos que de fato o que define uma vida é a eternidade. Sim ou não? O que mais me deixa assustado dentro desse ambiente espiritual é que as reações espirituais elas não são imediatas como as físicas. Existem pessoas que vão acordar no inferno achando que abalaram na vida. Existem pessoas que, assim como aquele rico, acordarão no inferno achando que viveram a melhor vida possível. E se você me perguntasse qual é a melhor vida que alguém pode viver, eu lhe diria: a vida de um salvo. Como é que é, pastor? Repito. Se você me perguntasse qual é a melhor vida que alguém pode viver, a vida de um salvo. E como é que um salvo vive? O salvo vive como Lázaro vivia. Como é que o Lázaro vivia, pastor?
Deus é o meu auxílio. Como é que um salvo vive? Um salvo vive debaixo da vontade dos céus. O salvo se preocupa com aquilo que Deus pensa ao respeito das suas ações. O salvo consulta a Deus antes de fazer coisas. Você se lembra que no texto de Oséias, não era nem para estar falando isso, já fui longe, vou voltar daqui a pouco. Você se lembra que no texto de Oséias a Bíblia diz que chegaram diante dos, que o Senhor diz assim: olha, esse meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Entretanto, o livro de Oséias é escrito dentro de um contexto onde escribas e fariseus predominavam. Então, o que de fato que Oséias está dizendo? Na verdade, a palavra conhecimento de Oséias é iada, que significa relacionamento. Oséias está dizendo: esse povo está perecendo porque não se relaciona comigo. Por quê, pastor? Porque a tendência é que a gente se pareça com quem a gente se relaciona. Você observa, a maioria das pessoas daqui da igreja falam acariciando, beijam pessoas, tem facilidade para dizer eu te amo. Por quê? Porque se parecem comigo, com a pastora Roberta. Por quê? Porque o relacionamento, ele é traduzido em transferência de DNA. Mateus capítulo de número 24 diz que vai chegar uma galera diante do Senhor e vai dizer: Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônios. Sabe o que eles estão dizendo? Abalamos em vida. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos observa, eu não vos conheço. O que Jesus está dizendo para esses caras? Ele está dizendo assim: vocês fizeram no meu nome, mas não se relacionaram comigo. Porque cristianismo não se trata do que eu faço, e sim de quem eu sou. Porque se você está aqui dentro, entrega envelope como obreiro, mas é mentiroso lá fora, ele não te conhece. Ficou chateado? Vai ficar de biquinho? Então deixa eu apertar um pouquinho mais. Porque se você pula no mistério aqui dentro da igreja, mas lá fora dá calote nas outras pessoas, se prepara para dizer: não te conheço. Porque ele não é caloteiro, e quem relaciona com ele não dá calote em ninguém. Se você roda aqui dentro do poder, mas fala mal dos outros lá fora, é um maldizente, é um fofoqueiro, ele não te conhece. Porque cristianismo não é traduzido com a performance, e sim com a transformação. Então eu quero profetizar que a partir de hoje a Bíblia vai impactar a tua vida, e você vai se parecer com o autor da Bíblia. Alguém vai olhar para você e dizer: mas ele não mente. Aí vão dizer: porque ele se parece com o autor da Bíblia. Alguém vai olhar para você e dizer: de vez em quando tem um monte de prejuízo, porque ele é meio bobão, né? Vão dizer: não é que ele é bobão, é porque ele é parecido com o autor da Bíblia. Eu estou profetizando que o cristianismo vai mudar o nosso jeito de andar. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Algumas verdades podem ser extraídas do texto. Vou falar bem rapidinho. Quem tem mais paciência para ouvir sobre morte e vida, diga amém. Então deixa eu ver quanto tempo eu tenho para ver como é que eu falo. Vou nessa velocidade. Em primeiro lugar, algumas verdades eu consegui extrair. Eu vou falar sobre 4. Em primeiro lugar, anote isso: a posição que o homem ocupa diante dos homens nem sempre é a posição que ele vai ocupar diante de Deus. A posição que o homem ocupa diante dos homens nem sempre é a que ele ocupa diante de Deus. Porque tem muita gente importante aqui que vai para o inferno. Como é que é, pastor? No dia do Senhor, reis. No dia do Senhor, escute isso. No dia do Senhor, reis. No dia do Senhor, presidentes. No dia do Senhor, senadores. No dia do Senhor, pobres, em barracos. No dia do Senhor, mendigos. No dia do Senhor, pessoas que não tiveram nada na terra terão que se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor, e muitos deles serão condenados ao inferno. Então nem sempre a posição que eu ocupo aqui na terra significa a posição que eu ocupo em Deus. Porque também nesse dia vai ter gente que nunca teve uma manga para chupar, que comprou do próprio bolso, mas o Senhor disse: ao que vencer, eu vou dar a ele o direito de comer da árvore que está plantada no paraíso. Eu me lembro, Maia, estou sentindo ele, porque eu vou continuar falando o que vai acontecer no dia do Senhor. Tem gente aqui que no dia do Senhor nunca teve dinheiro para comprar um próprio tênis em uma loja, só usa tênis de doação. Mas tem gente desse jeito, que guardou o temor a Deus. Eu não estou dizendo que é por causa disso que vai para o céu, porque também tem gente que nunca comprou um tênis com o próprio bolso, que vai para o inferno porque decidiu um caminho de pecado. Mas também tem gente,
Gente que passou por essa vida, que nunca teve dinheiro para comprar um tênis com seu próprio dinheiro, que só usou de doação, mas que no dia do Senhor vai receber a coroa da vida, vai assentar-se com Ele no trono, vai receber um nome que só Ele vai conhecer, vai poder provar do fruto que está no paraíso, vai poder julgar as nações com Ele. Tem alguém aqui abrindo a boca para dar um grito de glória a Deus? Nem sempre a posição que o homem ocupa diante dos homens é a que ele ocupa diante de Deus. O rico ocupava grande posição diante dos homens, mas quem ele é diante de Deus? Um cara que está clamando dizendo: põe um pouquinho de água na ponta do dedo e molha a minha boca, porque nem água eu tenho. Quem é ele? Nada. Porque Ezequiel diz que prata e ouro serão jogados como imundícia pela terra no dia do Senhor. O que garante a minha vitória não é a prata que eu tenho no bolso, não é o ouro que eu tenho no banco, mas é porque eu sou um Lázaro. E o que quer dizer, pastor? Ser um Lázaro quer dizer: o Senhor é o meu auxílio. Segunda verdade que eu consigo entender dentro desse texto: a morte vem para todas as pessoas. O Lázaro morreu, o pobre morreu, todo mundo vai morrer. Se eu fosse todo, dizia para a pessoa que está do teu lado: um dia não vai ter jeito. Tem alguém dizendo isso? Olha isso aí, pastor. Não, calma. É a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Terceiro, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Uma irmã ali, 2. Olha que coisa linda. Essa é uma certeza que a gente tem. Quando alguém salvo da tua família morrer, lembra disso. No momento que ele morreu, o Senhor o levou para a glória. Ô irmão, eu prefiro comer migalha e ser levado pelo Senhor para a eternidade do que comer banquete e descer para o inferno. Tem alguém que concorda com isso? Diga glória a Deus. Quarta verdade: as pessoas não convertidas só saberão o valor da morte, aliás, só saberão o valor da salvação quando conhecerem a morte. Porque eu queria te falar uma coisa que eu queria que você entendesse: no inferno não tem ateu. Eu vou repetir: o inferno não é um lugar onde tem ateu. Não tem ateu no inferno. Porque quando o cara chegou no inferno, ele conseguiu ver o Lázaro no céu. É ali que tudo faz sentido. É ali que ele diz: tudo era real, o evangelho era real. Eu vou provar que reencarnação não existe aqui, ó. Que espiritismo não existe aqui. Ele diz assim: envia alguém da morte para dizer a minha família, porque quem sabe se algum dos mortos for a minha família, eles vão acreditar. Quando é que ele acredita em salvação? Depois que morreu, tarde demais. Deus está te dando uma vida para você acreditar nele. Não decida acreditar em Deus tarde demais. Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu estou curtindo a minha vida. Tome cuidado, porque eu conheço jovens que saíram para uma balada e não voltaram dela. Eu lembro da história da menina em Campinas. Você se lembra disso? A menina desviou-se da igreja. A mãe todos os dias ia à porta e abençoava a vida dela, até que um dia a menina, cansada e com vergonha diante dos seus amigos, a mãe diz assim: minha filha. A menina pede entrar no carro dos seus amigos e diz assim: vai com Deus, que Deus te acompanhe. A menina grita da porta do quarto. Tem relatos na internet sobre isso. Na porta do carro ela diz: a mamãe, o carro está lotado, só se Deus for na mala. Os relatos do acidente mortal dessa menina diz que quando o carro foi trucidado por uma carreta, não houve nada que sobrasse intacto. Mas os peritos se assustaram, porque ao abrirem o porta-mala daquele carro, perceberam que havia nele uma cartela de ovo, e nenhum ovo se quebrou. Por que, pastor? Porque quando abriram aquele porta-mala, a história ecoaria para as nossas vidas até o dia de hoje. Eu estava naquela mala. Então escute o que eu vou lhe dizer: não deixe para acreditar tarde demais que tudo aquilo que você tem ouvido a respeito de evangelho é uma verdade. O Lázaro, o rico, agora está acreditando que tudo aquilo que ele ouviu durante uma vida inteira era uma verdade. Tem muitos jovens que estão aqui achando que a vida é eterna. Eu me lembro da história de um menino. Isso aqui mexia muito com o meu coração. Antigamente, quando eu fazia apelo, eu sempre contava essa história. Um dia na igreja metodista Wesleyana Central, onde me formei, onde me converti, eu me lembro de um jovem de 14 ou 15 anos que aceitou a Jesus diante do altar. Nós fomos à frente, abraçamos aquele menino, e ele saiu daquele culto depois de ter aceitado a Jesus como salvador de sua vida.
no caminho da rodoviária da minha cidade para pregar o ônibus. Ele tropeçou na calçada, caiu, uma carreta passou e acabou com a cabeça dele, amassou a sua cabeça, massa cefálica jogada por todos os lugares, caixão lacrado, mas uma coisa era certa: o menino morreu salvo para viver uma eternidade com o Senhor. O detalhe é que nós estamos vivendo uma vida achando que teremos muito tempo, porque não sabemos de onde pode vir uma bala perdida, de onde pode vir um acidente, e você ainda está querendo viver longe de Deus. Por que você está querendo viver longe de Deus? Eu vou te explicar. Em primeiro lugar, você tem querido viver longe de Deus porque você tem modelado a vida de pessoas que não são cristãs. E aqui eu vou lhe dar um conselho: arranque da sua vida toda pessoa que pode despertar em você desejo de viver longe de Deus. Eu não sigo pessoas, eu não sou amigo de pessoas, eu não me relaciono intimamente com pessoas que podem me trazer a vontade de viver longe de Deus. Se você tem tido vontade de viver longe de Deus, é porque as suas zonas de influência não são cristãs. E aqui vai um conselho: ande com pessoas que vão te dar a vontade de ir para o céu. Pare de ficar observando a vida de ímpio, que está transando com 10, 15 mulheres uma noite, e aí você chega no outro dia e diz: eu tenho aqui a minha esposa, né? Vou ter que aturar. Em nome do Senhor Jesus, comece a andar com salvo, comece a andar com gente que ama a igreja. Escuta o que eu vou te dizer: se você andar com salvo, você vai ver que a vida de um salvo é muito feliz. A minha mãe mesmo dizia: eu não sei como é que pode ser o crente é muito doido, não bebe, mas faz churrasco e ri o dia inteiro. A gente não precisa do que esse mundo precisa, porque nós temos algo que nos preenche. Aliás, nós não temos algo, nós temos alguém que preenche a nossa vida. Sabe por que você está querendo ir para a balada? Sabe por que você está querendo voltar a beber? Sabe por que você está querendo conhecer esse mundo? A ausência de entender que tudo que você tem, do que você precisa, você já tem. O filho pródigo quis conhecer além da fazenda. Sabe o que ele fez? Perdeu tudo e quebrou a cara. Eu nunca vi um salvo que saiu da igreja e voltou inteiro para contar a história. Eu estou profetizando em nome de Jesus: não saia dessa fazenda, continua aqui dentro. Por quê, pastor? Porque aqui dentro existe vida eterna. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Pastor, por que você está dizendo isso para mim? Porque eu estou com medo de você ir para o inferno. Você já viu como é que é o inferno? Está com a Bíblia aberta? Então abre de novo, Lucas capítulo 16. Eu vou te mostrar como é que é o inferno. Como é que é, pastor? Eu quero te mostrar como é que é o inferno, e a gente toma ceia e vai embora. Está fazendo sentido para você isso aqui, gente? Sim ou não? Estou conseguindo passar o que eu estou conseguindo? Está gerando temor no seu coração? Você está querendo ser salvo? Então deixa eu te contar como é que é o inferno. Depois eu te falo como você tem que viver a vida, e a gente vai embora. Aliás, a gente toma ceia e vai embora. Como é o inferno? Versículo de número 24. Como é o inferno? Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de? E manda Lázaro que molhe em dedo a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida. Em primeiro lugar, como é o inferno? É um lugar de clamor não atendido. Ninguém que clama no inferno tem resposta de Deus. Por isso que eu te incentivo a clamar aqui da terra. Segundo lugar, como é o inferno? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, está aqui ele consolado, e tu em tormentos. O que é o inferno? É um lugar de tormento sem refrigério. Mateus diz que é um lugar de sofrimento e ranger de dentes. João vai dizer que é um lugar onde nós somos o bicho come o dia inteiro e nós somos atormentados por uma vida eterna. Esse é o inferno. Como é o inferno, pastor? Versículo de número 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que estão lá para nós. Você sabe o que isso significa? É uma prisão eterna. Eu preciso definir uma coisa com vocês aqui daqui a pouco. Então escute, o que é o inferno? É uma prisão eterna. Será que vale mesmo a pena você perder tudo que Deus está querendo te dar por causa de um momento para viver em uma prisão eterna?
o que é o inferno. Versículo de número 27. Então replicou o pai: te imploro que mandes a minha casa paterna alguém. O que é o inferno? É um lugar onde os nossos pedidos não são atendidos. Versículo 27 e 28 vai dizer que o inferno é o lugar onde não se pode mais aproveitar as oportunidades. Tu pode me ajudar? Diga para essa pessoa que está do teu lado: aproveita agora. Você sabe o que esse cara está dizendo? Manda alguém pregar para minha família. Prega para a tua família agora, irmão, porque depois da morte não tem mais como isso acontecer. Sabe o que Jesus diz assim? Ele diz assim: ó, não adianta eu ressuscitar alguém dos mortos e mandar ir lá. E a Bíblia se prova. Quando Lázaro ressuscitou, o que os escribas e fariseus quiseram fazer com Lázaro? Acreditaram em Deus, sim ou não? Não, porque os incrédulos decidem ser incrédulos independente dos sinais. Não é a ausência dos sinais que faz você não acreditar em Deus, é a decisão da incredulidade. Por quê, pastor? Porque quando Lázaro ressuscitou, os escribas e fariseus queriam matar a Lázaro. Eles não queriam se render a Jesus. O que é o inferno, pastor? E aqui a gente termina. O inferno, em versículo de número 29 e versículo 30, vai dizer que é o lugar onde a gente não pode ajudar a nossa família. O inferno é real. O inferno não é uma história. Jesus está tomando a minha vida, porque eu preciso terminar te dizendo que, embora o inferno seja real, Deus quer te livrar de lá. Você estava condenado a esse inferno, mas Jesus já fez tudo para que você possa ir para o céu. Eu posso terminar liberando 3 palavras. Em primeiro lugar, se a vida acaba de uma maneira que a gente não entende. Ninguém acreditava que a Ariane podia ser enterrada no domingo passado. Todas as hipóteses passaram na minha cabeça, menos que ela podia morrer. E ela morreu, 38 anos de idade. Nós tínhamos a plena convicção que a irmã Miriam sairia da UTI, mas ela morreu. Qual é a minha alegria? É que quando fecharam os olhos, os anjos do Senhor, nós estávamos chorando diante de um caixão, mas os anjos do Senhor vieram buscá-los, dizendo: vamos. A morte, ela é a descontinuidade de uma continuidade. Como é que é? O que vai acontecer depois da morte? Só esqueci de explicar isso. Eles receberam um espírito evoluído, aliás, um espírito santificado. Mas no dia do Senhor, a Bíblia diz que eles receberão um corpo glorificado. A única coisa que eles estão aguardando é para receber um corpo glorificado. É por isso que eu posso falar o seguinte: alguém me perguntou já: pastor, no céu a gente vai comer como e no inferno a gente vai sofrer como? Simples. É porque no dia do juízo do Senhor, nós vamos receber um corpo, e com esse corpo nos alimentaremos, e também os condenados com esse corpo sofrerão. Eu não estou entendendo, aqui vai 3 verdades que eu vou te dar a respeito disso. Qual é, pastor? Em primeiro lugar, se a vida está passando, ou se a vida vai acabar. É certo que a vida vai acabar. Quem concorda que a vida vai acabar? Vamos lá. Quem concorda que a vida vai acabar? Quem concorda que a vida vai acabar? Você concorda com isso? Nem precisamos ser crentes para isso, sim ou não? Se você concorda com isso, então entenda. 3 verdades é que eu termino. Em primeiro lugar, se a vida vai acabar, decida viver todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Em vez de odiar, perdoe. Em vez de ferir, sare. Em vez de procrastinar, faça. Eu não estou entendendo. O que eu mais tenho visto na minha vida, por tantos velórios que eu faço, sabe o que é? É gente chegando do lado do caixão para dizer: podia ter comido um jantar com essa pessoa, podia ter dito para ela que eu a amo, podia ter perdoado essa pessoa, podia ter dado mais um abraço. A gente não sabe o que vai acontecer. Esses tempos agora, o filho do meu padrasto morreu, menino novo, advogado da Petrobras. Sabe como é que morreu? Simples, deu uma pane no seu neurosistema, acabou a vida dele. Ganhava mais de 50 mil reais por mês, fazia esporte, saiu para uma partida de tênis, passou mal, sentou, mal súbito, morreu. Tem gente aqui lidando com a vida como se o amanhã fosse um lugar certo. Não, o amanhã pode não existir. É por isso que eu vou perdoar hoje, eu vou amar hoje, eu vou me declarar hoje, eu vou viver o meu hoje.
Não, você não entendeu. Eu quero profetizar que nós vamos viver para as pessoas e também nós vamos viver para a eternidade. Hoje o meu dia como se fosse o último dia da minha vida. Você pode fazer um favor para mim? Diga para essa pessoa que está do teu lado: deixa de ser bicuda. Diga para ela, vai, perdoa mais. Diga para ela, diga para essa pessoa: deixa de ser bicuda, ama mais. Imagina amanhã morrer alguém que você ama sem você ter dado um abraço. Está repreendido. Se a morte é certa, eu não vou me perder na vida. Segunda verdade que eu quero profetizar: se a morte é certa e se todo mundo vai conhecê-la, então eu vou sair daqui para pregar o evangelho para quem atravessar o meu caminho. Sabe por quê? Porque eu quero que o céu seja um ponto de encontro. Eu vou dizer de novo: eu vou pregar o evangelho para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor, para que o céu seja um ponto de encontro. Posso liberar uma palavra profética se não celebrarmos mais aqui na terra? A Bíblia diz que a última Santa Ceia será tomada lá no céu, e eu profetizo: tu estarás comigo sentado naquela mesa. Só que eu quero profetizar: a tua família vai estar lá também. Eu quero profetizar: os teus amigos estarão lá também. Eu que arremaia, reuia de ovora ceia. Eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus. Ô Pedrinho, se os churrascos que a gente faz aqui é tão gostoso, imagina o banquete celestial, imagina o cardápio do céu. Eu estou profetizando em nome de Jesus que eu vou pregar para quem eu amo, para que eles sejam salvos e o céu seja um ponto de encontro. Quem concorda, diga glória a Deus. Morte e choro, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza. Eu tô sentindo ele aqui, meu Deus. Nunca mais, nunca mais. Declare com força, vai. Morte e choro, tristeza. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, não haverá outro clamor. É só adoração. Declare com força: morte, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Para terminar, e se hoje fosse teu último dia? Eu vim gritar para você: você não precisa ir para o inferno. Eu vim dizer para você: você não precisa ir para o inferno. Não, eu vou falar até entrar na cabeça de alguém. Embora o inferno seja um lugar terrível, você não precisa ir para o inferno. Mas a única maneira de não ir para o inferno é se tornando um Lázaro. É colocar o Senhor no controle de sua vida e de suas decisões. Porque depois que você morre, você não tem como amar mais. Porque depois que você morre, você não tem mais como perdoar. Eu tenho pedido a Deus uma graça na minha vida. E eu tenho pedido a Deus que me livre de uma grande desgraça. Eu tenho pedido a Deus a graça de não perder tempo. Quantos de nós estamos perdendo tempo? Sabe aquela noite que você brigou com seu marido, cada um dormiu num lugar? Você perdeu tempo. Sabe aquele dia que você deixou de abraçar os seus filhos porque estava muito tenso com coisas externas? Você perdeu tempo. Pergunte a Débora como filha, se ela pudesse ter mais um dia com sua mãe, como seria? Você nem liga para sua mãe. Pergunte para o Vitor, se pudesse ter mais um dia com a Ariane, como seria o dia dele como marido? É porque a gente não acredita na morte. A gente vive muito desconcentrado. É por isso que a gente vive debaixo de picuinha, se perde por coisa que não vale nada. É por isso que a gente perde a nossa cabeça com coisa que é porcaria. É por isso que a gente
é hipócrita. A nossa grande hipocrisia é que a gente leva a flor num caixão, mas nunca dá em vida. A nossa hipocrisia é que a gente vive pensando o que a gente podia fazer, mas a gente nunca faz. O inferno é um lugar real, mas você não precisa ir para lá. E você não precisa ir para lá porque Jesus se fez pecado no seu lugar. E você não precisa ir para lá porque Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu no lugar da sua morte para que você vivesse a sua vida. Quem sabe hoje a reflexão nossa é: eu não posso brincar, porque a morte é real. Se nada disso te fizer pensar, refletir, mudar o rumo, eu sinceramente não vejo perspectiva de salvação para a sua vida. Mas se aqui nesse lugar você diz assim: pastor, estou seduzido, pastor, estou doido para fazer umas besteiras por aí, pastor, eu estou brigado com quem eu amo. Olha que loucura que a gente vive. A gente tem o maior jeitinho para falar com quem a gente nem conhece, mas a gente trata quem a gente diz que ama. A gente serve com as melhores louças o desconhecido que nunca foi em casa, para preservar os pratos para nossa família que convive com a gente todo dia. Faz um angu. O que é isso, pastor? Como é o nome aqui de angu? Polenta. Faz uma polenta. Coloca a melhor louça na mesa. E antes de comer, diz para eles: olha, eu fiz essa mesa para dizer o quanto vocês são amados por mim. Liga para quem você ama. Escreva alguma coisa. Faz um bilhetinho. Eles: não, eu não estou falando sobre dinheiro, porque nem todos aqui têm dinheiro para marcar a vida de ninguém, de todos. Mas quem disse que a gente precisa de dinheiro? Correr no parque é de graça, abraçar quem a gente ama é de graça, mandar uma mensagem de texto é de graça, pregar o evangelho é de graça. E a maior expressão de nosso amor é se preocupar com a salvação de outrem. Ô gente, vem cá comigo. Tem gente que vai tomar esse cálice aqui hoje irado com um monte de gente. Essa é a vida de cristão que você quer? Ô gente, vem cá comigo. Tem gente que vai tomar esse cálice aqui hoje com saudade do mundo. Ô querido, que a partir de hoje Deus limpe o nosso coração e que a gente tenha saudade do céu. Eu estou profetizando que o céu será o nosso ponto de encontro. Não, eu vou de novo. O céu será o nosso ponto de encontro. Ô Cadu, a gente vai se encontrar lá. André, negócio fechado? Ei, do que nós falamos hoje, nós vamos ver e viver amanhã. Negócio fechado, pastor Lúcio? A gente vai andar junto por aqueles muros, perto daqueles muros de jaspe. Fechado, Patrick? Ô Ícaro, nós vamos nadar naqueles mares de cristal, tá fechado? Nós vamos comer naqueles banquetes. Fechado, meu filho? Nós temos um encontro, um ponto de encontro. É por isso que eu estou te pedindo: não se perca com essa terra, porque o nosso lugar é o céu. Não, eu vou dizer de novo: não se perca com essa terra, porque o nosso lugar é no céu.